Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. Bom, como eu havia prometido, hoje iremos falar sobre o iluminismo sob o ponto de vista histórico. E digo iremos, pois não estou só, estou com o convidado Thiago Meirelles. E aí, Thiago, beleza? Empolgado para o assunto? Bom, Járlio, primeiramente gostaria de agradecer pela participação para mais um podcast aqui no canal Epistemologia. E estou empolgadíssimo para conhecermos hoje o iluminismo sob o ponto de vista histórico, porque quem apresenta também aprende. Exatamente. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal e ajudar o canal a crescer. Bom, tudo começa ali no século XVIII, com os filósofos e escritores franceses, cujo propósito era dar novos meios de felicidade aos homens. Para isso, eles atacavam a injustiça social, a intolerância religiosa, os privilégios e o absolutismo dos reis. Sem contar, Járlio, que as opiniões dos filósofos abriram caminho para a Revolução Francesa, pois denunciavam erros e vícios do antigo regime. As novas ideias conquistaram muitos adeptos ali naquela época, a quem parecia trazer luz e conhecimento. Por isso, os filósofos que divulgaram foram chamados de iluministas. Sim, pois iluminavam as ideias da sociedade. Bom, a ideologia burguesa foi enaltecida por conta do iluminismo, pois este expressou a ascensão da burguesia e de sua ideologia. Lembrando que tudo isso foi uma culminância de um processo que começou lá no século XIV e XV com o Renascimento, ou renascentismo, quando usou a razão para conhecer o mundo. No entanto, no século XVIII, o renascentismo ganhou um aspecto crítico, quando os homens passaram a usar a razão para entenderem a si mesmos e não somente o mundo. Isso dentro de um contexto social. Os iluministas consideravam a razão indispensável ao estudo de fenômenos tanto naturais quanto sociais. Até a crença, Járlio, deveria ser racionalizada. Vale enfatizar que os filósofos, em sua grande maioria, eram deístas. Acreditavam em Deus, estando presente na natureza e também no homem. Portanto, o homem podia encontrá-lo pela razão. Para tanto, vale lembrar que era preciso viver uma vida piedosa e virtuosa, tornando dispensável a igreja. Não que os filósofos eram contra a igreja, mas se colocavam contra o modo intolerante da igreja e sua ambição política. Os filósofos consideravam os homens bons e iguais. No entanto, a desigualdade que surgiu era provocada pelos homens enquanto sociedade. Defendiam também que para sua correção era necessário mudar a sociedade, dando a todos liberdade de expressão e culto, e proteção, Járlio, contra a escravidão, a opressão e as guerras. A busca da felicidade era o princípio organizador da sociedade. Sim, neste sentido, caberia ao governo, então, garantir direitos naturais, a liberdade individual, a livre posse de bem, tolerância para a expressão de ideias, igualdade perante a lei, justiça com base na punição dos delitos, conforme defendia o jurista Cesare Beccaria. Bom, Thiago, e quais foram os principais pensadores do iluminismo? Podemos dividir os pensadores iluministas ali, Járlio, em dois grupos. Os filósofos que se preocupavam com os problemas políticos e os filósofos que se preocupavam com as questões econômicas. Ou seja, cuidavam de aumentar as riquezas das nações. Entre eles estavam Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, todos franceses. A exemplo de Montesquieu, que publicou em 1721 as Cartas Persas, em que ridicularizava costumes e instituições. Além de sua obra publicada, eu diria a obra magna, de Montesquieu, que foi publicada em 1748, O Espírito das Leis, que defendia formas de governo, em destaque a monarquia inglesa, e recomendava como única maneira de garantir a liberdade a independência dos três poderes, a saber, executivo, legislativo e judiciário, tal como temos hoje no nosso governo. Sim, Voltaire, por sua vez exilado lá na Inglaterra, publicou cartas inglesas com ataques ao absolutismo e à intolerância religiosa. E elogiou a liberdade existente na Inglaterra.
Temos também Charles Rousseau, que teve origem modesta e vida aventureira, nascido em Genebra, era contrário ao luxo e à vida mundana. Em discurso A Origem da Desigualdade entre os Homens, em 1755, defendeu a tese da bondade natural dos homens, que fora pervertida pela civilização. Falando um pouco sobre Diderot, ele foi um dos protagonistas na organização da enciclopédia publicada em 1751 e 1772, com a ajuda do matemático D'Alembert e da maioria dos filósofos. A exemplo de Rousseau, também participou da formação da enciclopédia. No entanto, a publicação foi proibida pelo governo. Assim, a enciclopédia começou a circular clandestinamente. No que se refere aos filósofos da economia, pregaram essencialmente a liberdade econômica e se opunham a toda e qualquer regulamentação. A natureza deveria dirigir a economia. O Estado só deveria intervir para garantir o livre curso da natureza. Estes economistas, esses filósofos da economia, que pensavam deste modo, foram conhecidos como fisiocratas, ou seja, governo da natureza. Quesnay afirmava que a atividade verdadeiramente produtiva era a agricultura. Gournay propunha total liberdade para as atividades comerciais e industriais, consagrando a frase laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Sem contar, Jálio, que o escocês Adam Smith, seu discípulo, escreveu A Riqueza das Nações em 1765, em que defendeu que nem a agricultura, como defendia os fisiocratas, e nem o comércio, mas sim o trabalho livre era a fonte da riqueza, sem intervenções, guiado espontaneamente pela natureza. Bom, como este período trata também da crítica ao absolutismo dos reis, não podemos deixar de falar dos reis que foram esclarecidos, conhecidos também como os déspotas esclarecidos, ou seja, os reis que foram influenciados pelo iluminismo, a saber, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Austrália, Pombal, ministro português, Arandra, ministro da Espanha. Por exemplo, o Frederico II, 1740 e 1786, discípulo de Voltaire e indiferente à religião, deu liberdade de culto ao povo prussiano, tornou obrigatório o ensino básico e atraiu os jesuítas por suas qualidades de educadores. Sem contar, Jálio, que a tortura foi abolida e organizado um novo Código de Justiça. O rei exigia obediência, mas dava total liberdade de expressão. Catarina II, 1762 e 1796, muito prometeu, mas pouco se fez. José II, 1780 e 1790, foi o déspota esclarecido típico, aboliu a servidão na Áustria, deu igualdade a todos perante as leis e os impostos, deu liberdade de culto e direito de emprego aos não católicos. Marquês de Pombal, por exemplo, fez importantes reformas. A indústria cresceu, o comércio passou ao controle de companhias que detinham monopólio nas colônias. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do podcast. Eu espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos a todos. E você, Thiago, qual é a impressão que você tem do nosso podcast de hoje? Bacana, Jálio. Simples e resumido. Traz um esclarecimento muito bom sobre o começo ali do iluminismo, né? Como se deu ali. Se você saber os pontos da história do iluminismo, já vai ser muito útil para você aprofundar um pouco mais nas questões peculiares ali, nos pontos principais do iluminismo. Exatamente, e isso eu farei nos próximos vídeos ou podcasts aqui no canal, que eu estarei trazendo um recorte, como eu havia prometido, do iluminismo inglês, francês, alemão e a influência que o iluminismo teve em Portugal, como nós já colocamos aqui de forma introdutória. Bom, então eu espero vocês aí na próxima. Até mais.